Olá, corujas do Palavras Cruzadas, uma semana onde a gente vai dar continuidade a um livro espetacular, que eu já falei na semana passada que é obrigatório para todo mundo, e é horrível dizer isso, porque eu sou daquelas que diz que não é obrigatório, nada é obrigatório, mas esse é um serviço para a humanidade, na minha opinião. Então já fica começada a resenha sobre... Não, calma, tudo bem, você já sabe o que eu vou falar, né? Por favor, se inscreva aqui no canal se você não fez isso, cadastre-se, por favor, compartilhe, acione o sininho para que eu possa cada vez mais atingir mais pessoas e você não perder nenhum post do Palavras Cruzadas. E se Deus quiser, toda terça-feira, às 6 da tarde, eu trago uma nova dica para vocês. Não esquece de acionar o sininho, que aí você, na hora que chegou, você já está sabendo. É claro que eu vou continuar com Sapiens, Sapiens, o livro do século. O que é mais assustador é perceber que o Harari, que foi o autor do Sapiens e depois lançou o Homo Deus, que eu já estou lendo, ele é relativamente jovem. Você imagina que para ter um conhecimento, uma clareza dessa, o cara tinha que ser um ancião, e é um cara extremamente jovem. E aí eu vim dividindo o Sapiens e pensei, falei, pô, eu vou ficar lendo que nem no último post? Não vou ficar lendo trechos aleatoriamente, mas eu peguei alguns trechos que eu queria falar com vocês para esta segunda etapa da análise do Sapiens, porque sendo um livro tão importante, eu não vou fazer uma resenha qualquer. Eu acho que ali tem aprendizados por etapas que fazem a gente refletir sobre a importância da humanidade, para onde estamos indo e a clareza de olhar o que somos como animais, como conquistadores, como defensores de nossas próprias comunidades. E sempre fomos assim e sempre seremos. Eu acho interessante porque ele primeiro fala da revolução cognitiva e depois da revolução agrícola. No processo da revolução cognitiva, ele fala dos caçadores-coletores, que foram lá os primórdios do Homo sapiens. Ele mostra como em movimentos da sociedade, pequenos movimentos, nós chegamos ao topo da cadeia alimentar. E pequenos movimentos, coisíssima nenhuma. Porque, por exemplo, na página 74, ele dá conta aqui, eu vou botar para vocês, que quando o Homo sapiens chegou na Austrália, a jornada dos primeiros humanos à Austrália é um dos acontecimentos mais importantes da história, pelo menos tão importante quanto a viagem de Colombo à América ou a expedição Apolo 11 para chegar na Lua. Ainda mais importante foi que os pioneiros humanos, o que nós fizemos, né? Os pioneiros humanos fizeram nesse novo mundo. O momento em que o primeiro caçador-coletor pôs os pés no litoral australiano foi o momento em que o Homo sapiens subiu ao topo da cadeia alimentar, num território específico, e a partir daí se tornou a espécie mais mortífera do planeta Terra. Daí para frente ele começa a falar como a gente começou a dizimar as coisas, os animais, as plantas, e de novo, ai que saco, aquele papinho, né? Gente, isso aqui é história, foi o que fizemos e chegamos aqui por conta de todo esse movimento. Ele fala que em alguns milhares de anos, tudo bem, milhares de anos, tá? Virtualmente todos os gigantes desapareceram. Das 24 espécies animais australianas pesando 50 quilos ou mais, 23 foram extintas. Foi a transformação mais importante do ecossistema australiano em milhões de anos, e sim, foi culpa dos sapiens. Em coisa de 10 mil anos antes de Cristo, os humanos já habitavam o ponto mais meridional da América, a Ilha da Terra do Fogo, no extremo sul do continente. O ataque relâmpago dos humanos atesta a engenhosidade incomparável e a adaptabilidade insuperável do Homo sapiens. Nenhum outro animal migrou tão depressa para uma variedade tão grande de habitats diferentes, usando toda a sua parte, praticamente os mesmos genes. E deixou para trás um longo rastro de vítimas: mamutes, mastodontes, roedores do tamanho de urso, rebanhos de cavalos, são completamente desconhecidos nos nossos dias, porque foram dizimados. Foi uma experimentação evolutiva. 2 mil anos após a chegada dos sapiens, a maioria de algumas espécies singulares havia desaparecido. E aí, para encerrar, a parte 1, que é a parte da revolução cognitiva, ele diz: não acredite nos abraçadores de árvores que afirmam que os nossos ancestrais viveram em harmonia com a natureza. Muito antes da Revolução Industrial, o Homo sapiens já era o recordista entre todos os organismos em levar as espécies de plantas e animais mais importantes à extinção. Temos a honra duvidosa de ser a espécie mais mortífera nos anais da biologia. Caramba, eu fiz até uma carinha meio triste aqui, assim. Aliás, eu fiz em alguns pontos. Dá pra ver? Eu acabei bloqueando a luz aqui. Ok, carinha triste, tá aqui. Pois bem.
Só que agora a gente vai para a Revolução Agrícola. Tadá! Na Revolução Agrícola, o grande negócio é que há 10 mil anos os Homo sapiens resolveram manipular o seu espaço ao redor e dedicar o seu tempo e esforço, né, para manipular algumas espécies de plantas e de animais. Foi uma revolução na maneira como os humanos viviam. Quer dizer, em vez de você ir em busca de locais que tenham aquele alimento, você manipula o solo, manipula as plantas para que aquilo produza para você de uma forma fixa. Então começa aí a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola certamente aumentou o total de alimentos à disposição da humanidade, mas os alimentos extras não se traduziam em uma dieta melhor ou mais lazer. Em vez disso, se traduziram em explosões populacionais e elites favorecidas. Você já vê a diferença? Caçadores, coletores, né, pegavam as coisas onde tinha região, iam mudando de região para região em busca de. Quando a gente para, fixa e começa a ter produção, manipulando a terra, manipulando as plantas, a gente tem mais comida, mas a gente tem mais pessoas, a gente começa a ter mais trabalho, a gente começa a ter mais oferta de comida e a gente começa a ter elites. Aí já começa a coisa, porque a gente sentou, porque a gente parou. Ele fala que a Revolução Agrícola foi a maior fraude da história e que as plantas domesticaram o Homo sapiens e não o contrário. Uau! O trigo fez isso manipulando o Homo sapiens a seu bel prazer. Este primata vivia uma vida confortável como caçador-coletor até por volta de 10 mil anos atrás, quando começou a dedicar cada vez mais esforço ao trigo. Em poucos milênios, os humanos em muitas partes do mundo estavam fazendo não muito mais do que cuidar de plantas de trigo do amanhecer ao entardecer. Você viu? Fomos domesticados pelo trigo. Bom, uma vez fixados, produzindo, tem alguém que é dono daquilo ali, os outros produzem, parará, parará, parará. Ele entra numa discussão que começa a falar já da existência de um controle de poder. Ele falou, igualmente não existem direitos na biologia. Há apenas órgãos, habilidades e características. Os pássaros voam não porque têm direito de voar, mas porque eles têm asas. E não é verdade que esses órgãos, habilidades, características são inalienáveis. E aí ele vai falando que os defensores da igualdade dos direitos humanos talvez fiquem escandalizados. Nós sabemos que as pessoas não são iguais biologicamente, mas se acreditarmos que somos todos iguais em essência, isso nos permitirá criar uma sociedade estável e próspera. É uma ordem imaginada. Quer dizer, não somos iguais biologicamente, temos características diferentes, temos capacidades diferentes, temos a mulher é diferente do homem, na produção, uma menstrua, outra não menstrua, órgãos são diferentes, capacidades, desenhos de rosto, enfim, tem um monte de coisa diferente. Mas se a gente coloca as pessoas a acreditarem numa ordem imaginada de que são todos iguais em essência, a gente consegue ter uma sociedade cooperativa. Mas por que acreditar nela nos permite cooperar de maneira eficaz e construir uma sociedade melhor? Ordens imaginadas não são conspirações malignas ou miragens inúteis. São a única forma pela qual grandes números de seres humanos podem cooperar efetivamente. E aí ele cita, né? O Voltaire chega a dizer o seguinte: Deus não existe, mas não conte isso ao meu servo, para que ele não me mate durante a noite. As crenças que começam a ser colocadas por controle, por motivo de controle. Ele fala do nascimento da escrita, a importância que isso teve para a comunicação de histórias, para a manutenção, para a contagem, inclusive, de direitos, de produtos, de produção. Não existe justiça na história. Num ponto aqui ele fala o seguinte: as diferentes estratégias de sobrevivência, segundo uma teoria que ele apresenta aqui, é que os homens foram programados para serem ambiciosos e competitivos e se sobressaírem na política e nos negócios, enquanto as mulheres tendiam a se recolher e dedicar a vida a apoiar a carreira do marido e dos filhos. Mas essa abordagem também parece ser desmentida pelas evidências empíricas. E ele cita o que acontece com os bonobos e os sapiens, a diferença entre os bonobos, os elefantes, e entra na questão da unificação da humanidade, porque nós temos uma série de comunidades separadas se organizando. Pessoas que não acreditam no mesmo Deus nem obedecem ao mesmo rei estão mais do que dispostas a utilizar o mesmo dinheiro. Eu dei uma pausa aqui porque caiu isso aqui, olha isso. Você pode não acreditar no mesmo rei, no mesmo Deus, não gostar das mesmas coisas, mas você pode usar o mesmo dinheiro. E o dinheiro uniu a humanidade. Unificação da humanidade em volta do poder econômico. O dinheiro é o mais universal e mais eficiente sistema de confiança mútua já inventado.
Nossa, a gente começou lá no Caçadores e Coletores e está chegando assim na evolução dos seres humanos, com todas as suas gradações de classes sociais, as suas organizações de escrita, de cálculo, de produção, de poder e, claro, entra o dinheiro. E ele conta a história da moeda, e ele conta como o dinheiro fez uma transformação e unificou o planeta e continua unificando. E claro que ele vai tocar também no nascimento das religiões e como é que elas influenciam o pensamento das populações, com teorias diferentes. O budismo, por exemplo, fala que o sofrimento surge do desejo. A única forma de se livrar totalmente do sofrimento é se livrar totalmente do desejo. Ele fala que primeiro o princípio de uma religião monoteísta é Deus existe, o que ele quer de mim. O primeiro princípio do budismo é o sofrimento existe, como fugir dele. Ele fala do islamismo, ele fala do comunismo, do nacionalismo e do capitalismo como formas de religião, que é o culto ao homem, né? Que você chega a um ponto onde você não consegue. Ele fala que alguns leitores podem se sentir desconfortáveis com essa linha de raciocínio. Se isso o faz se sentir melhor, continue chamando o comunismo de ideologia em vez de religião. Não faz diferença. Mas ele explica como os conceitos econômicos e de práticas políticas acabam virando uma religião para muitas pessoas, muitas populações. Bom, e aí ele vai tratar, de novo, nós estamos na Revolução Agrícola e até agora chegamos nessa etapa, ok? Revolução Cognitiva e Revolução Agrícola. A próxima etapa é a Revolução Científica e essa dá a grande transformação em menor tempo da história da humanidade, da história do Homo sapiens. Até agora a gente está falando de Homo sapiens, até agora a gente está falando de milhares de anos ou centenas de anos para as transformações. Só que quando chega a Revolução Científica, isso fica tão mais curto e a gente está vivendo isso agora. Mas como eu já falei, eu não vou matar os sapiens tudo de uma vez não, porque a Revolução Científica eu vou trazer semana que vem. Me deem essa oportunidade. Se você tem interesse de fato a saber alguns pontos importantes do Sapiens, alguns pensamentos interessantes, eu espero estar conseguindo traduzir, até porque eu comecei a ler o Sapiens há 2 anos e li até a página 300, depois parei e a pedido de vocês retornei com o Sapiens recentemente. Está muito fresco na minha cabeça a parte final, que é o que eu vou falar na semana que vem. Mas o que eu já quero deixar claro é que o Sapiens, ele traduziu para mim uma verdade com relação a nós, seres humanos. Isso, claro, se você não contestar nada que o Harari está falando, mas ele apresenta um embasamento muito consolidado, muito claro, é como a gente tenta fugir de uma história tão óbvia de sempre fomos e sempre seremos, e tem razões para isso. A gente evoluiu, mas a gente também atrasou em tantas coisas. O que a gente ganhou aqui, a gente perdeu aqui. E a gente não está em sintonia, principalmente com o resto do planeta. E temos que parar para pensar, até para parar de ser hipócrita, o que eu acho uma grande evolução. Dito isso, eu acabo com o post dessa semana. Terceira e última parte do Sapiens vai vir na semana que vem. Então você já vai se preparando. Espero que vocês gostem. Um grande beijo a todos vocês. Semana que vem eu volto. Mas não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Espero que vocês gostem de tudo que eu posto por lá. Eu já saí do ar, eu estou em casa repousando a pedido médico, porque daqui a pouco o meu filho nasce, em algum momento nasce nas próximas semanas aí, então o médico pediu para eu dar uma parada. Então, portanto, só nas redes sociais agora que vocês vão poder me ver. Espero que vocês possam acompanhar também. Lembrando, sempre que possível, daqui para frente é uma incógnita, mas diz a lenda que toda terça-feira, às 6 da tarde, eu trago uma nova dica de livro para vocês. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau!